viu aqueles dominós que você dá um peteleco e aí ele destrói toda aquele caminho que foi feito? Se você já viu, eu queria te contar que é assim que funciona o seu sistema de coagulação. Todas as vezes que você tem um trauma, ou seja, corta o seu braço ou o dedo, enfim, vai formar aquela casquinha. Para isso acontecer dentro do seu corpo, a gente tem um mecanismo que é igualzinho a esse dos dominós. E eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista. Se você ainda não está inscrito neste canal, é só você se inscrever. Eu trouxe esse vídeo porque uma das nossas seguidoras aqui sugeriu que eu falasse da deficiência do fator 7. Como é um assunto muito específico, então eu vou começar comentando das hemofilias, que é a deficiência do fator 8 e do fator 9. Então, se você tá naquela cascata, né, tá indo para formar o coágulo, então a gente corta, libera a citocina, essa citocina vai ativar os outros fatores de coagulação, isso vai levando essa reação em cadeia. Só que quando você não tem um fator, daí essa reação em cadeia é interrompida e você continua sangrando, até que seu organismo encontre uma outra saída, né? Porque o organismo é inteligente e ele sempre encontra uma nova saída. E aí, então, quando a gente não tem o fator 8, a gente tem hemofilia A. Quando a gente não tem o fator 9, a gente tem hemofilia B. Esse gene que configura o fator 8 e o fator 9 está ligado ao cromossomo X, então a gente vai ter mais presença de hemofilia A e B nos homens, porque só vai ter um X, então se o X for com defeito, aí ele já vai ter a hemofilia. Nas mulheres a gente tem hemofilia, mas precisaria ser de um pai hemofílico também. E aí a gente tem a doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand é um defeito no fator de von Willebrand, pode ter associação da deficiência do fator 8 e com isso também você tem sangramento. Essa é a coagulopatia mais frequente em mulheres, então todas as mulheres que têm uma metrorragia, ou seja, sangram muito, podem ter essa alteração. Então uma das coisas que a gente sempre pensa em relação a fatores de coagulação. E a deficiência do fator 7, ela está ligada ao cromossomo 13. E a gente pode ter desde quadros muito graves até quadros mais leves, mas sempre com sangramento. Então, se a criança, né, tiver algum sangramento, a gente tem que repor o fator 7, um fator 7 já ativado. E se, por exemplo, for uma mulher e menstruar muito, talvez a gente tenha que bloquear a menstruação, que é mais ou menos o que a gente acaba recomendando no fator de von Willebrand para evitar anemia, né? Ou então ficar tomando ferro. Pode escolher. O que eu acho que é interessante dessas deficiências de fator é que a gente tem uma deficiência grave, que é 1% ou menos do que 1%, uma deficiência moderada, que é até 10%, e geralmente acima de 10% é uma deficiência leve. Mas não quer dizer que, sendo leve, não vai ter sangramento. O paciente pode sim ter sangramento, fluxo menstrual, sangramento em cirurgia. Então, todas as vezes que a gente vai avaliar um paciente para um procedimento cirúrgico, mais do que o exame de coagulação, a gente precisa ver a história da família. Eu lembro sempre uma vez que eu atendi um paciente que operou a perna, e aí me chamaram porque ele estava sangrando. Como ele estava sangrando muito, eu falei, alguém na sua família sangra? Aí ele falou o clássico, todos os homens da minha família sangram. E era uma hemofilia A, tinha mais ou menos 20% do fator, então quase nunca sangrava, mas se fizesse procedimento ia sangrar. E aí a gente teve bastante trabalho para conseguir resolver aquele sangramento. Se você gostou desse vídeo, tem alguma sugestão, só deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.